Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís Slaski e esse é um canal de pintura. Faz tempo que eu não faço vídeo, então hoje eu vou explicar o motivo que eu não faço vídeo e começar uma série para falar de segredos da pintura. E hoje é o primeiro dia e eu vou falar mais sobre Thaís, parei de pintar um tempão, como prosseguir? Então, qual é o segredo de prosseguir na pintura e qual é o segredo de começar do zero também? Esse é o assunto de hoje. Então, já deixa seu like e curta o canal para apoiar aqui, que o YouTube ele divulga esse conteúdo quanto mais curtida tiver. Eu resolvi fazer esse vídeo porque recentemente eu fiz um intensivo de pintura que muitos de vocês devem ter participado, gratuito, e muitas pessoas me escreveram por e-mail falando: ai, Thaís, eu tô com saudade de você, você tá sumida. E na verdade eu tenho pintado, continuo pintando todos os dias, mas eu tô gravando o meu curso fechado e as aulas têm 6 aulas para os alunos por semana. 6 aulas de pintura por semana para eles, né? Um conteúdo exclusivo, e é um ano de curso. Então, até eu terminar de gravar o curso, né, que é muito extenso, é um conteúdo muito denso, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo nem de pintar as minhas coisas que não fazem parte, né, do curso, que não faz parte desse projeto com os alunos, mas assim, desenhos meus, algumas pinturas minhas, elas estão aí na fila de espera para quando eu tiver mais tempo. Então, essa pergunta que eu recebi bastante agora nesse último intensivo que teve, muitas pessoas me escreveram falando: ai, Thaís, eu pintava. Teve gente que me falou que pintava e parou por 30 anos e agora está retomando e pergunta como retomar, como fazer, se eu tenho dica, qual é o segredo para quebrar essa barreira, né? E eu estou um pouco passando por isso, não que eu não esteja pintando, eu pinto todo dia, né? Mas são aulas, é diferente de pintar como essa pintura aqui, né? A árvore inundada que está atrás de mim, que é uma pintura que eu fiz da minha obra que não era para os alunos. Então, esse tipo de coisa que eu adoro fazer e é uma coisa que está parada agora. Então eu vou falar de mim e de vocês como prosseguir. Eu acho que uma coisa muito importante quando a gente não tem tempo para nada, está passando por uma fase de muito trabalho, não se desligar da pintura. Porque estar ligado na pintura não necessariamente é só quando você está no cavalete pintando, misturando tinta. Estar ligado na pintura é também ver outros artistas, isso é muito importante, muito importante. E muita gente não faz. Então hoje eu vou sentar no computador com vocês, vou gravar a tela, a gente vai passear aí um pouco, vendo alguns artistas, vendo algumas coisas para melhorar o olhar. Só de ver, você já está acrescentando na sua pintura, porque você vê paleta. Quando você olha, mesmo inconscientemente, sem saber direito teorias de composição, como faz composição, como desenha, você vai absorvendo aquela estética, você vai absorvendo conhecimento só de ter um olhar atento. Outra coisa que é muito importante é anotar suas ideias. E mesmo sem tempo, mesmo que você não esteja no cavalete pintando, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, com muito estresse, muita correria, doenças, qualquer coisa, você consegue gravar ideias. Você pode gravar no áudio do seu celular, você pode pegar uma folha sulfite e rascunhar com um lápis. Não precisa estar pintando, isso você faz quando você tiver um tempinho, sabe? Na aula com os alunos, tem umas aulas extras e como o curso é muito puxado, eu falo para eles assim, as aulas curtas, coisas curtas,
você tem que fazer no que eu chamo de horário morto, sabe? Então, sei lá, depois do almoço você tem 10, 15 minutos, pega o celular, olha a obra de outros artistas. Depois do jantar você tem uns minutinhos, rascunha suas ideias, sabe? Não perde esse tempo morto que todo mundo tem, que todos nós temos, em fazer coisas que não estão relacionadas à pintura. Então vai lavar louça, põe lá um vídeo sobre algum artista que vai passando as obras, que você vai vendo, e isso te mantém em contato. E se organizar para pintar, às vezes é difícil mesmo, porque às vezes a vida é corrida e óleo, pintura a óleo, exige um pouco de organização, né? Não é você tem que pegar as tintas, fazer a paleta, então ter aí pelo menos 2 horas livres, no mínimo, seguidas, para se dedicar. Mas quando a vida atropela, dá para fazer coisas que vão te ajudar. Tá legal? Então vamos lá, vamos pro computador que a gente vai dar uma passeada. Vamos aqui pro computador, vamos passear na internet hoje. Eu falei sobre as dificuldades, né? A gente às vezes está ou doente ou acompanhado alguém que está doente, e eu lembrei da Frida Kahlo. Então vamos falar da Frida Kahlo hoje. Aqui no site, ó. Esse é o meu site, e no site a gente posta várias matérias. Aqui tem uma matéria da Frida, que fala da força e da superação dela através da pintura, que é interessante que a Frida, ela aprendeu a pintar depois de um acidente grave que ela sofreu, né? Aqui na matéria a gente fala, e ela tinha 18 anos, era super jovem, e foi um acidente, né, de trânsito, e ela quase morreu, foi muito, muito grave. E ela ficou muito tempo hospitalizada, se recuperando, e o pai dela teve a ideia de adaptar um cavalete de pintura, em cima da cama do hospital, para ela pintar enquanto se recuperava do acidente. Foi assim que ela começou a pintar. Então, às vezes, né, você está num hospital, ou acompanhando alguém, ou você está doente, e a gente acha que não dá para fazer nada, né, em termos de pintura. É uma situação super difícil, mas tem exemplos de pessoas que fizeram, e que a pintura fez parte da recuperação, da superação, e depois nunca saiu da vida dela, né? A Frida, depois disso, ela tinha 18 anos, e ela pintou, né, até falecer. Foi uma grande pintora, também professora de belas artes, e isso me lembrou também, eu estava pensando sobre isso, uma vez eu entrevistei um rapaz, eu estava precisando de um assistente de pintura, e entrevistei um rapaz que ele acabou nem entrando como assistente no ateliê, mas na entrevista eu perguntei para ele como ele começou a desenhar, como ele começou a pintar, e ele é bem jovem, ele deve ter uns 18 anos hoje, e ele falou para mim que quando ele era pequeno, quando ele tinha uns 10 anos, ele ficou bastante doente, ficou internado e não tinha nada o que fazer, né, o dia inteiro no hospital, e a mãe dele teve a ideia de levar lápis de cor, papel, e foi assim que ele começou a desenhar no hospital, se recuperando. E depois disso, quando ele saiu, ele quis ser ilustrador e ama ilustração, e sabia que era esse caminho que ele queria seguir. E é interessante, né, assim, que uma coisa que é tão ruim, às vezes dá oportunidade para que muda a vida da pessoa, ela transforma aquilo como uma profissão, né, como a Frida fez. E esse rapaz, quando ele me contou isso na entrevista, eu perguntei se ele conhecia a Frida, ele nunca tinha ouvido falar, ele não conhecia a história, né, que ela tinha começado a pintar
também no acidente de carro. Então, às vezes, assim, em dificuldades, a gente pode agregar pintura, né, como recuperação. Também lembrei de uma história que esse logotipo aqui, ó, o cachorrinho do meu site, eu desenhei ele quando foi no final de 2018. Eu estava pretendendo abrir, né, o ateliê online, que abriu em janeiro de 2019, o canal no YouTube e tudo, e eu precisava de um logo, e eu estava acompanhando uma amiga numa cirurgia. Eu era acompanhante e ela foi para a cirurgia, e eu estava no quarto esperando. Assim, não vou te dizer que é uma coisa assim que você fica relaxado e vai desenhar. É difícil nessas situações conseguir se concentrar e desenhar, mas o desenho ele ajuda a passar o tempo, né? O desenho, a arte, a pintura. E daí você vai se desligando daquilo. Eu sabia que a cirurgia dela ia durar muitas horas, era uma cirurgia muito delicada, e eu não tinha nada o que fazer além de esperar o médico terminar e vir conversar comigo. E daí, nesse tempo, eu desenhei esse logotipo aqui. Todo logotipo que é do canal, toda a identidade visual, eu desenhei nesse dia, dentro de um hospital, acompanhando uma amiga. Bom, e se você não tiver no hospital, né? E se o seu tempo difícil seja só excesso de trabalho e você não consegue pintar, não tem nada a ver de você ser um paciente hospitalizado e também não tem nada a ver de você ser um acompanhante, ser só um momento de muito trabalho, né? E como é que faz? Como é que faz? Assim, eu quero pintar, eu gosto de pintura, mas eu não tenho tempo. Então, o importante, independente da dificuldade que você está passando, né, é se manter em contato com a pintura. Então, no tempo morto, você pode entrar, por exemplo, aqui, ó, é o Google Arts. Então, eu digitei a Frida e ele traz a página do artista, tá? O Google, ele traz aqui, ó, a página do artista e você pode ver as pinturas. Então, você pode olhar e pensar o que você gosta para você, ver vários artistas, não é só um. Se você fizer isso todo dia, ver um por dia, você vai identificando em si mesmo aquilo que te atrai, aquilo que você gosta de pintar, se você gosta de falar da sua vida pessoal, se você gosta de falar de temas mais sociais. A Frida, ela falava muito, ela pintava, né? Porque a pintura é um falar, né? A tinta é o vocabulário do pintor. Então a Frida, ela falava muito da vida pessoal dela. Então aqui, ó, essa pintura aqui é do acidente de ônibus. É dentro do ônibus, ó, o ônibus. E ela falava muito da vida pessoal dela. Então, assim, ela teve muitos problemas de saúde, ela tentou ter bebê e ela sofreu abortos. Então, aqui, ó, são pinturas que falam das coisas que ela passou. Mas também são pinturas que falam muito do México, né? Ela era uma pintora mexicana. E olha aqui a bandeira, fala das frutas, da comida, da cultura, da vestimenta. Isso mistura tudo com a vida dela, claro, natural, porque ela é mexicana, e ela pintava esse universo muito próprio dela. Quando você olhar um artista para você se manter em contato com a pintura mesmo sem tempo, é legal você anotar aquilo que você gostaria de pintar. Então, se você vir algo que, sabe, te chama atenção, que você fala, eu gostaria de pintar tal coisa do Brasil, por exemplo, aqui, ó, é do México, né?
e você vai começar a entender o que você quer. Entendendo o que você quer pintar, você pode até usar a fotografia como base, sabe? Você fala, ah, mas eu não quero anotar, eu não consigo desenhar, eu não consigo fazer uma anotação desenhando, mas você pode escrever, você pode escrever. Ah, hoje tive a ideia, se um dia eu tiver tempo de pintar um autorretrato, sei lá, de tal e tal forma, que tenha uma, sei lá, vou inventar, uma tartaruga marinha. Você inventa e vai anotando, vai olhando outros artistas, anota suas ideias, que quando você tiver tempo, mais tempo assim de ter o cavalete e pintar, você já tem aquilo desenvolvido. Porque não adianta esperar o dia que você tiver tempo para pintar, porque o dia que você tiver tempo, o trabalho de olhar artista, de anotar suas ideias, de não se desligar da sua pintura, né, de observar a paleta que você gosta. Então você, como é observar a paleta? Por exemplo, se você olha aqui, ó, são uma paleta mais quente, né? Ela tem o vermelho, o ocre. Se você gosta disso, você anotar. Eu gosto de tal paleta, me chama atenção, gosto disso, gosto daquilo. E você vai se preparando para quando tiver tempo, vai ter muito material. Então é muito importante não se desligar, porque o que acontece com a maioria de nós, né? A gente acaba entrando na correria, daí acha que tem que ter o ambiente perfeito, né? Para começar a pintar. E você vê a história da Frida, né? E desse rapaz que eu contei, era um ambiente nada perfeito, né? Você tem internado no hospital, né? Um lugar, assim, uma fase muito difícil da vida, de recuperação, de dor. E ela tinha dor no braço, né? Então foi muita superação ela começar a pintar, porque ela estava muito mal mesmo pelo acidente. Então, quando você não precisa, você não tem que achar que quando tiver tudo perfeito na minha vida, daí sim, daí eu vou montar o meu cavalete, vou sentar e vou pintar. Não é assim. Se você pensar desse jeito, não convidar a pintura para entrar na sua vida, mesmo que você não pinte agora, mas se mantenha em contato, né? Olhando muito, olha um artista por dia, nesses horário morto, né? Que é depois do almoço, antes de dormir, a hora que está esperando alguma coisa, né? Numa espera, sei lá, de um trabalho, uma reunião, uma consulta médica, incorporar isso na sua rotina. Porque incorporando e você tendo ali seu caderninho da criatividade, onde você escreve, esboça, a hora que você puder sentar no cavalete, você já vai ter meio trabalho feito. Porque pintar, chegar aqui e pintar isso, é só a metade. O que a gente não vê é a ideia, né? Buscar referência fotográfica, isso é o antes. E esse antes você pode fazer mesmo sem ter tempo para pintar, tá? Que mais que eu poderia falar disso? Outra coisa é usar fotografia, né? Usar a fotografia como referência. E assim, muitos artistas usam com fotografia. Então, se você gosta de algo, vê algo, tem uma ideia, pega o celular e fotografa. Ou como os surrealistas, né? Que às vezes que pintavam sonhos, né? O Dalí tem sonhos que ele pintava que não eram nem só deles. Ele tem sonhos pintados que a esposa dele sonhou. Então, você pegar o seu celular e gravar no gravador. Grava no gravador a ideia. E depois, antes de dormir, sabe, num horário que você tiver, faz o esboço no papel. Isso daí é trabalhoso. Todo mundo acha que fazer um esboço para vir e pintar esse retrato aqui
e ter essa ideia, que foi, ela sentou, fez a paleta e pintou assim. E não é, tá? Então isso daqui, para ter feito uma pintura dessa, existe toda uma programação, né? Existe toda uma reflexão sobre o tema, você encontrar em você mesmo aquilo que você quer fazer e buscar isso, não só o tema, mas também a paleta de cor. É muito importante olhar a paleta e se inspirar nisso. Então, por exemplo, esse retrato aqui, ó, né? Se você gosta das cores assim, você tira a foto, você anota, você escreve sua ideia e daí você rompe essa barreira do primeiro segredo, né? De como começar, de como prosseguir na pintura, mesmo tendo passado muito tempo sem pintar. Tá legal? Então, por hoje, essa é a nossa conversa. Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Me fala aqui nos comentários, ou se você faz parte da minha lista de e-mail, me responde o e-mail, conversa comigo. Se você gosta desse estilo de vídeo, que é só uma conversa, né? Eu costumava fazer sempre pintando, e que eu posso fazer mais desses durante as próximas semanas, os próximos meses, até eu terminar esse meu projeto, né, que eu estou pintando lá exclusivamente para os alunos, e daí quando eu retomar as minhas coisas, minhas pinturas como essa, eu começo a gravar de novo para o YouTube. Então me fala se até lá você gosta desse tipo de vídeo só com conversa, que eu faço muitos outros desvendando aí os segredos da pintura. Esse foi o primeiro e tem muita coisa para falar. Vocês também são muito carinhosos comigo por e-mail, muito obrigada. E se quiser escrever, dar mais sugestões, me fala que entra para a pauta do canal. Tá legal? Então eu fico por aqui. Então tchau, se você não deixou seu like, deixa agora. Compartilhe com quem você sabe que gosta de pintura. E até mais, até o próximo vídeo. Até mais.